Então, pessoal, vamos aproveitar aqui esse capítulo do volume 3 sobre populismo no Brasil. Ele tem ótimas atividades para a gente poder retomar alguns conhecimentos, organizar algumas ideias. E, inclusive, a gente começa aqui pelo Organize as Ideias da página 15. Vem comigo, eu estou abrindo aqui. E ela tem alguns interessantes elementos aqui para a gente sistematizar. Eu usei o quadro branco para trazer algumas dessas ideias para vocês, então acho que vai estar bem na memória, né? Então vamos relembrar os momentos políticos vividos pelo Brasil a partir de 30 ali, utilizando as lacunas. Então, Revolução de... Se a gente está falando de 1930, então a gente já pode botar ali, 1930. Ela inicia qual era? A Era Vargas, a gente falou sobre isso. Essa Era Vargas, de 30 a 45, ela traz três momentos importantes, né, se a gente for dividir. Então a gente já pode colocar ali, o primeiro governo, de 1930 a 1934, quando instala-se no Brasil o governo provisório. Lembra? Vargas falava que faria um governo provisório para convocar eleições. Mas essas eleições acabam não vindo. A gente tem de 1930 a 34, então, o governo provisório. De 34 a 37, nós temos o governo constitucional. Depois a gente vai falar disso, né? Por que ele tem esse nome. E a partir de 37, uma mudança brusca de trajetória com um governo ditatorial, ou, como a gente viu na aula anterior, o Estado Novo, que vai de 1937 aqui, até 1945. A Constituição de 34 estabeleceu qual voto, gente? O voto secreto e feminino. Foi uma grande mudança, então, na Constituição da Justiça Eleitoral. E determinou que a primeira eleição, porém, presidencial, aconteceria de forma indireta, embora tenha, então, mudado o voto para voto secreto e instituído o voto feminino. E estabeleceu também, em 1934, as chamadas leis trabalhistas. A Constituição de 37, por sua vez, ela não foi promulgada, ela foi outorgada. Então essa é a palavra que vai vir aqui, ela foi imposta à população. Ela recebeu o apelido de polaca, como a gente sabe, por causa... tem várias explicações para isso, mas a principal explicação é pela influência que ela recebeu. E uma das coisas que ela tinha é a pena de morte, que é algo que hoje não existe mais no Brasil, certo, pessoal? Então aqui, organizamos as ideias aqui, tem bastante coisa interessante para isso. Mas este momento também é um momento de muitas mudanças sociais e culturais. Então eu convido você a vir aqui na página 20. Lá no final, logo depois que a gente fala de JK, a gente tem a seção cotidiana que fala sobre ir ao supermercado. E aí eu quero que você leia comigo para a gente, então, entender um pouquinho disso aqui. O que o texto está querendo dizer? Ir ao supermercado comprar produtos de higiene pessoal como sabonetes e cremes dentais é algo tão comum em nosso cotidiano que nem imaginamos como seria a nossa vida de outra forma. Esse hábito, no entanto, popularizou-se no Brasil na década de 50. Olha só, pessoal, a reflexão então para você é super natural comprar coisas como um creme dental, por exemplo, no supermercado, mas isso não era uma coisa tão comum até a década de 50. Olha o que o texto diz. Gradativamente, as senhoras trocaram um papinho matinal com o dono do armazém ou da quitanda pela impessoalidade, eficiência e rapidez oferecidas pelos supermercados, que em São Paulo começaram a ser instalados em 1953. Entre as camadas altas e médias da população urbana assiste-se uma padronização do consumo, provocada pela expansão da propaganda, instrumento básico para ampliação do comércio e da produção. Fios sintéticos, alimentos enlatados, eletrodomésticos e utensílios saltavam das coloridas páginas das revistas semanais, criando novos hábitos e despertando necessidades. Olha, então, é uma coisa junto da outra. A criação de supermercados, o uso da propaganda, o uso dos meios de comunicação para a propaganda. Essa época em que o avanço dos meios de comunicação em massa, imprensa, rádio, TV e cinema, marca o início da indústria cultural no Brasil. Seu poder homogeneizador, ou seja, o seu poder de transformar as coisas em algo homogêneo, algo igual, embora bastante forte, não pode ser tomado como absoluto. A padronização dos hábitos do consumo e dos comportamentos atinge apenas parcelas da população,
em parte devido ao baixo padrão de vida do brasileiro. Nossa cultura até hoje continua imensamente diferenciada e marcada por conflitos de classe por desníveis regionais. Cada vez mais mulheres foram obrigadas a igualar-se aos homens buscando trabalho fora. Em 1960, a porcentagem de mulheres no mercado de trabalho era de 16,5% sobre o total da população feminina do país, contra 14,7% no início da década anterior. Então, o que a gente quer com essa atividade? Que você então vai procurar, vai encontrar no seu material de apoio algumas propagandas que saltavam das coloridas páginas das revistas semanais, como disse a autora. E a gente vai ver se alguns desses produtos ainda podem ser encontrados nos supermercados, se você consome, com que regularidade e a que você atribui a comercialização desses produtos durante tantas décadas. Eu abri aqui então em outra aba o material de apoio. E olha aqui que interessante, vamos ampliar aqui para a gente ver. Aqui a gente tem um dos produtos mais utilizados nas cozinhas até hoje, que são os liquidificadores. E a marca que está aqui, inclusive, é uma marca muito forte, né, muito presente ainda nos lares brasileiros até hoje. Aqui a gente tem um tipo de calçado, os chamadas alpargatas, que talvez você conheça com um outro nome esse modelo, né? Mas se você observar nos pés aqui deste casal e do filho, esse modelo é um modelo que talvez ele seja familiar. E aqui a gente tem aqui produtos marca Peixe, que são 3 produtos específicos, marmelada, extrato de tomate e goiabada. Todos esses anúncios estão na revista Cruzeiro, certo? Que era uma revista muito importante da época. Então, como você pode ver, são produtos que existem até hoje, a forma de serem comercializados por meio de latas, tal. E aí é interessante que você faça essa reflexão para entender por que esses produtos estão até hoje aí muito fortes. Eu posso te ajudar a pensar nos seguintes termos: esses produtos têm uma força muito grande, principalmente pelo fato de serem produtos que foram criando uma grande relação com o público, a ideia de praticidade, de desejo, né? Tudo isso ajudou muito esses produtos serem comercializados até os dias de hoje. Mas é interessante que você reflita então se esses produtos de alguma forma ou outra estão presentes na sua vida. Ainda aqui na sequência, eu quero convidar você ao Você Faz a História para refletir ainda dentro desses termos, né? Porque olha o que texto diz. A população que viveu na década de 50 conheceu estímulos ao consumo pelos quais nenhuma das gerações anteriores havia passado. Lembre-se que o Brasil anterior era um Brasil rural, o Brasil está se industrializando, se urbanizando. Então a propaganda criava necessidades. Os mercados colocavam produtos facilmente à mão dos compradores, os veículos automotores facilitavam o transporte das mercadorias das lojas para casa. Então você tem carro, você vai ao supermercado, leva os produtos. Então vamos refletir sobre isso, né? E é interessante que você pense. Anote no seu caderno, né, de que forma a propaganda influencia nos seus padrões de consumo. O que você consome por causa da propaganda? Você se considera um consumidor consciente? Do tipo que contribui, por exemplo, para a preservação do meio ambiente? Você pensa nisso quando você compra? E qual é o destino do lixo, por exemplo, que é produzido na sua casa, na sua escola? Na sua cidade existe a separação do lixo, a coleta seletiva, tudo isso. Hoje em dia a gente tem outras formas de propaganda. Talvez você, ao consumir um produto, não consuma porque ouviu numa revista. Talvez porque você viu um digital influencer no seu Instagram, por exemplo, fazendo uma propaganda, fazendo um recebido. Então hoje também há consumismo e outras formas de se chegar ao consumo desses produtos, tá? Para fechar aqui a nossa rodada de atividades práticas de construção de conhecimento, a gente vai lá na página 27, venha comigo, para a gente falar um pouquinho de 2 atividades aqui que eu acho que são interessantes para a gente observar, tá? Então, uma é uma questão que caiu no Enem, é uma questão que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, porque ela é bem interessante para a gente construir alguns conhecimentos aqui. Então, é um trecho que diz o seguinte: estão aí, como se sabe, 2 candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também um candidato popular, porque há 2 queremos dos que querem ver se continuam nas posições e o queremos popular. Afinal, o que é o senhor Getúlio Vargas? É fascista, é comunista, é ateu, é cristão? Quer sair, quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é a moda da casa.
Então é interessante vocês observarem que há aqui um discurso muito interessante sendo construído sobre o personagem histórico Getúlio Vargas. Pois é, vamos ler então aqui as alternativas que estão colocadas. O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por reclamar a participação das agremiações partidárias, apoiar a permanência da ditadura estado-novista, demandar a confirmação dos direitos trabalhistas, reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante ou resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social. Pense um pouquinho, o que vocês acham? A resposta correta, então, é a letra D. O que esse movimento político que está mencionado no texto caracterizou-se foi reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante. Então era justamente isso que queriam aqueles que questionavam então o poder de Getúlio Vargas. Vamos lá então para a questão 2, que também é uma questão do Enem, que eu acho que é interessante para a gente. Ela diz o seguinte: o ano de 1954 foi decisivo para Carlos Lacerda. Os que conviveram com ele em 54, 55 e 57, um dos seus momentos intelectuais mais altos, quando o governo Juscelino tentou cassar o seu mandato de deputado, 1961 e 64 tinham consciência de que Carlos Lacerda, em uma batalha política ou jornalística, era um trator em ação, era um vendaval desencadeado, não se sabe como, mas que era impossível parar, fosse pelo método que fosse. Então lembre-se de Carlos Lacerda, o Corvo, que assombrou Getúlio Vargas, assombrou o JK, era um orador, radialista, advogado, dono de um jornal, né? Era um homem que é considerado talvez um dos maiores oradores da política brasileira de todos os tempos e que era um oposicionista muito duro, né? Então, com base nas informações do texto em aspectos relevantes da história brasileira, entre 54, quando ocorreu o suicídio de Vargas, em grande medida devido à pressão política exercida pelo próprio Lacerda, e 64, quando um golpe de Estado interrompe a trajetória democrática do país, conclui-se que letra E. Juscelino Kubitschek, na presidência da República, sofreu vigorosa oposição de Carlos Lacerda, contra quem procurou reagir. Então a letra E é a letra correta, a mais correta dentro do contexto, porque as questões do Enem, elas sempre trazem questões mais corretas dentro do contexto, certo? Então essa aí é a resposta, e ela é muito importante para a gente retomar a importância e o valor do papel histórico de Carlos Lacerda, botando o terror, seja no Vargas, seja no JK, e mexendo muito com o cenário nacional naquele momento. Certo, pessoal? Então, essas foram algumas atividades importantes para a gente retomar alguns conhecimentos sobre esse período do populismo no Brasil. Em outros momentos aí a gente vai acabar retomando esses conteúdos porque eles são muito importantes mais para frente. Então, espero que tenham gostado e a gente se vê aí na próxima semana para falar mais um pouco sobre história, certo, pessoal? Obrigado e até mais.